Fala meu povo, beleza? Eu sou o Vanderlan Vilas e hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo que ninguém nunca fez, hein? Uma tier list dos jogos de Resident Evil. Certamente um vídeo inédito, né? Ninguém nunca fez tier list na história do YouTube, né? Mas enfim, sem enrolação, vamos começar aqui logo, porque é uma franquia que tem muito jogo, como vocês podem ver aqui embaixo, né? Aí ali na gravação nem tá aparecendo todos, mas conforme for descendo aqui, ó, vai aparecendo mais. Mas enfim, vamos começar então. Essas aqui são as categorias, né? Os supremos, que são aqueles jogos praticamente perfeitos, assim. Tem o muito bom, que são aqueles jogos que são muito bons, mas tem um defeitinho ou outro que impede eles de estarem mais acima. Aí tem os bons, que são aqueles jogos que não são incríveis, mas é legal de se jogar, é maneiro. Tem o dá pra tirar coisas boas, que são os jogos tecnicamente ruins, por assim dizer, mas tem coisas boas neles, não são 100% lixosos. Aí tem os valem pela história, que são aqueles jogos que não tem nada de interessante nele, a não ser a história, entendeu? Tipo, só vale você jogar ele pra ver a história, mas como jogo ele não é... tanto faz, entendeu? Aí tem o lixo, que são pros jogos lixo, olha só. Pois é, né? Aí tem o esgoto, que é aquele fundo do poço, e tem o não importam, que são aqueles jogos que, tipo, tanto faz, você pode só ignorar eles e dane-se, entendeu? Então, quais que vão ser os critérios, né, pra gente analisar aqui? Eu vou analisar ele como jogo e como Resident Evil, até porque é a tier list da franquia Resident Evil. Então pode ser que tenha um jogo aqui que seja muito bom, mas ele não tenha nada a ver com Resident, entendeu? Então esses que vão ser os critérios, entendeu? Para ser usados aqui. Então, sem enrolação, vamos começar logo. E não tem como começar com outro que não seja, né, o primeiraço de todos, o Resident Evil 1 clássico de 1996. E não tem outra posição para ele que não seja aqui, né? O Resident Evil 1 de 96, ele é obviamente supremo, porque é uma tier list de Resident Evil. E ele foi o que lançou a franquia, ele que dita o que é Resident Evil e o que não é, entendeu? Então não tem como ele ficar em outro lugar que não seja supremo. Porque esse jogo é incrível, cara. Inclusive, para quem não sabe, ele foi um jogo de baixo orçamento. A Capcom não esperava vender muito. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, eles esperavam vender no máximo 100 mil cópias. Aí o jogo lançou e foi um estouro, e até hoje lança uma das maiores franquias dos videogames aí, a principal franquia da Capcom hoje em dia, se não me engano. E é isso, ele tem um monte de coisa incrível. E eu não vou me alongar muito, porque se eu for falar profundamente sobre cada jogo aqui, o vídeo vai ter umas 500 horas, né? Mas é isso, ele fica no Supremo mesmo e não tem o que fazer. Aí em seguida, se o 1 clássico tá no Supremo, não tem como esse daqui também não estar no Supremo. Resident Evil 1 Remake de 2002, né? O Resident Evil 1 original de 96, ele teve um remake em 2002 e depois um remaster em 2015. E esse jogo é literalmente o primeiro jogo melhor. Ele pega literalmente tudo que o primeiro jogo faz, melhora e adiciona mais. Tanto que ele é o único jogo da franquia que a Capcom veio e falou: ó, esse daqui substitui aquele outro. Esse remake substitui o jogo original, de tão bom que ele é. Ele que é o canônico pra franquia. Então não tenho muitas palavras para dizer que não seja incrível, né? Poderia ficar horas aqui falando de tudo do quão bom é esse jogo, de tudo que ele faz, mas aí no vídeo teria 5 horas só para falar desse jogo, né? Então vamos continuar aqui então com o Resident Evil 2 clássico, que também é supremo, já adianto. Porque esse jogo continua, né? O Resident Evil 1 de 1996, ele lançou em 1998. Ele não é 100% superior ao Resident Evil 1 clássico, embora você me perguntar qual que eu gosto mais. Eu gosto mais do Resident Evil 2 clássico, mas eu digo que ele não é totalmente superior, porque apesar de ele fazer algumas coisas melhores que o jogo clássico, ele não consegue replicar tudo que o jogo clássico tinha. O level design dele, dos mapas, apesar de ser muito bom, eu não considero como melhor do que o 1, como melhor do que a Mansão Spencer, né? E ele perdeu uma coisa que o jogo clássico, o Resident Evil 1 de 96, tinha, que era
se você não tinha uma ordem específica para explorar um mapa. Tipo, obviamente, né, você tinha lugares específicos que dava pra você explorar, mas tipo, vamos supor, você tinha 4 lugares que você podia explorar em um momento específico do jogo. Aí, dependendo da ordem que você explora, o jogo muda, entendeu? Tipo, às vezes uma ceninha que daria em um lugar, dá em outra. E isso não tem no Resident Evil 2, no Resident Evil 2 clássico. Mas, fora isso, ele é uma ótima continuação. Ele segue perfeitamente o jogo 1, né? Trazendo ali o Leon, a Claire, continua a história com Raccoon City, na história da Umbrella e tal. E é isso, não vou me alongar muito, né? Porque, né, sendo redundante o que eu já falei das outras vezes, o vídeo vai ter umas 500 horas se eu falar profundamente sobre cada jogo. E aí a gente segue pra ele aqui, né? Resident Evil 2 Remake. Eu sei que muita gente vai pensar que eu vou colocar no Supremo e que muita gente colocaria no Supremo. Mas eu não coloco no Supremo. Por quê? Porque ele é um remake. Ou seja, ele se propõe a refazer a experiência de um jogo que já existe. E apesar dele fazer isso bem, ele não faz perfeitamente. Por quê? Em gameplay, em gráfico, em coisas desse tipo, ele obviamente é superior ao clássico. Até porque a gente está comparando o clássico é de 1998 e o remake é de 2019. Então, é óbvio que nesse quesito o remake vai ser superior porque é o mínimo, né, que ele tem que fazer. Porém, ele tem cortes em relação ao jogo clássico, o que é um erro. E um remake, ele tem que refazer a experiência do jogo clássico, trazendo ele para a geração atual, que foi o que o Resident Evil 1 Remake fez. E o 2 falha nisso porque ele corta alguns inimigos específicos, por exemplo, as aranhas gigantes não tem. E para mim, o que é o pior defeito dele? Ele simplifica a história e corta a ligação dela. Por quê? No Resident Evil 2 clássico, a gente tinha ali Leon A, Leon B, Claire A e Claire B, né? Que as histórias se complementavam, né? Tipo, se você jogasse o Claire A continuação da história seria o Leon B. Se você jogasse o Leon A continuação da história seria o Claire B. Com o canônico sendo Claire A e Leon B, né? E essas histórias se complementavam perfeitamente. E isso não tem no Resident Evil 2 Remake. A campanha da Claire e a campanha do Leon não se conectam em praticamente nada. E tem também a simplificação da história, que é o que? Leon e Claire praticamente não interagem no remake. Eles se interagem ali no início e no final. No meio do jogo, eles não se encontram. Enquanto no clássico eles se encontravam, se comunicavam por rádio e etc., no remake não tem isso. Eles praticamente cortaram 50% do jogo, digamos assim, né? Porque o Leon A, o Claire A e Leon B no jogo clássico, eles apesar de terem sim semelhanças, eram experiências diferentes. O que não acontece no remake. São pouquíssimas as diferenças que tem, né? Não vou dizer que não tem nenhuma, porque tem sim. Com a Claire, né, no remake, você vai ter ali o Chef Irons e a Sherry, enquanto com o Leon você vai ter a Ada, né? E o Jacaré. Mas é só isso, entendeu? São pouquíssimas diferenças, então pra mim ele falha em ser um remake. É um remake bom, mas não perfeito. Então, aí agora a gente vai seguir aqui pro Resident Evil Gaiden, que a gente vai inaugurar aqui o Não Importa. Eu já adianto por quê. Ele primeiramente é um jogo que não é canônico, ele era um joguinho, eu acho que pra Zibo, não lembro se era pra Zibo, se lançou pra celular também, enfim. Ele é um jogo que não é canônico, você usa o Leon morre nesse jogo, inclusive, então nem tem muito o que comentar dele, não. É um jogo que você pode simplesmente ignorar a existência dele. E a mesma coisa com esse aqui em seguida, Resident Evil Survivor. O Resident Evil Survivor, ele até tem uma ou outra coisa maneira, né? Ele é canônico, se não me engano. Ele traz ali informação de mais como os Tyrants são feitos, né? A questão da inteligência deles e tal, isso é maneiro. Mas também é um jogo que você pode só ignorar ele, seguir e tanto faz. Mas não vamos perder muito tempo, ele simplesmente não importa, você pode ignorar ele. E vamos seguir aqui pro Resident Evil Operation Raccoon City. E eu confesso que eu também não joguei, tá? Eu sei como é que ele é. Ele não é canônico, a história que acontece ali especificamente, mas o conceito dele é canônico, né? Ele explora as equipes da Umbrella e do governo, né, agindo ali durante o caos de Raccoon City e tal. Ele é um jogo até que maneirinho,
mas você pode só ignorar ele também, ele tanto faz, não tem nenhuma importância assim pra história, né? E é com esse aqui agora que eu vou arrumar a briga, porque muita gente gosta desse jogo, mas Resident Evil Outbreak também não importa. Por quê? Muita gente, eu acredito, tá, que o carinho das pessoas por esse jogo seja porque ele lançou na época do PlayStation 2, se não me engano. E então muita gente jogou, assim como o Resident Evil 4, né? Só que ele também é um jogo que o quê? O que que ele aborda? Ele aborda pessoas comuns durante o incidente de Raccoon City, né? Ele aborda pessoas comuns tentando sobreviver e tal. Só que, cara, pra mim o level design dele ruim, os personagens são personagens genéricos e a história dele não tem importância, porque muita gente vai falar, mas a Alissa apareceu agora no Resident Evil 9, mas ela ter participado do Outbreak antes não tem nenhum peso no Resident Evil 9, se eu não me engano ela nem é mencionada como sobrevivente de Raccoon City no Resident Evil 9, tem no máximo uma referência ou outra ali, tipo um troféu e tal, mas você pode simplesmente pular esse jogo, você pode ignorar ele, e não vai fazer diferença nenhuma. A dificuldade dele também eu acho exagerada, tá? Muita gente vai falar, ruim. Não, tem diferença entre o negócio ser difícil e ele ser desbalanceado. É um jogo que dá pra zerar se você jogar várias vezes, né? Mas eu não gosto. Inclusive, outro detalhe que vale a pena citar, né? Que ele tinha online, né? Só que online na época do PlayStation 2, né? Você tinha que conectar cabo no PlayStation 2, fazer um monte de doideira que praticamente ninguém usava isso aqui na época. Só adicionando aqui agora na edição um ponto importante que eu esqueci de falar. A ideia do jogo como spin-off é boa, porém ela foi mal executada. E eu acredito que é muito por conta da época, porque o que faz o jogo ser maneiro é o online dele. Você poder jogar com várias pessoas ao mesmo tempo ali tentando sobreviver e tal. Porém, né, como eu mencionei aí no vídeo, online na época do PlayStation 2 era algo extremamente horroroso, né? Ainda tava no início. Um online bom só veio ser implementado posteriormente no PlayStation 3. Então, eu acredito que se hoje em dia fosse feito um remake do Outbreak, ficaria bom, mas na época não foi. Aí a gente tem aqui o Resident Evil Outbreak File 2, que é a mesma coisa. Ele é a mesma história, é praticamente o mesmo jogo, com melhorias, tá? Com melhorias, porque ele é melhor que o 1, mas continua não importando, é a mesma ideia, os mesmos personagens, você pode só ignorar ele e seguir a franquia, não tem importância nenhuma. Aí agora a gente vem para um dos meus preferidos, ele tá no meu top 5 fácil, não sei top 3 porque eu tenho dificuldade de ranquear os meus Residentes, mas que ele tá no meu top 5 com certeza ele tá. Resident Evil 3 Nemesis, e ele vai pro Supremo com certeza. Pra mim é o melhor, tá, dos Resident Evil clássicos, é o que eu mais gosto. E esse jogo é incrível, cara. Ele traz o Nemesis, que eu diria que é o inimigo mais icônico da franquia, na frente do Wesker. Porque o Wesker, ele é um grande vilão, mas ele não é um inimigo marcante, né? Ele é marcante como vilão da franquia. Já o Nemesis, ele é marcante como inimigo. Por quê? O Resident Evil 2 clássico, de 1998, trouxe um perseguidor que era o Mr. X. Só que o Mr. X ele era muito limitado, né? Inclusive, isso é até algo que o Resident Evil 2 Remake fez melhor que o clássico. O Mr. X no R2 Remake ele é muito melhor que no clássico. Por quê? No clássico ele só te persegue por alguns trechos específicos, entendeu? E ele é lerdo, é tranquilo de você fugir dele e tal. Já o Nemesis no Resident Evil 3 clássico, apesar dele não ficar solto no mapa, digamos assim, te seguindo por 100% dos cenários, tem cenários que ele não aparece e tal, mas ele é um bicho que te persegue mesmo. Ele aparece correndo atrás de você igual um maluco. Às vezes você tá andando numa rua que você já passou, você pensa, matei todos os inimigos, não vai ter nada. Do nada você vê ele correndo atrás de você igual um maluco, te dando um tapão. Então, tipo, esse jogo é incrível, cara. Ele tem aquilo que o Resident Evil 1 clássico tinha, de que dependendo da ordem que você explora a cidade, algumas coisas mudam. Ele tem finais diferentes pro jogo também. E ele tem a Jill. Mas enfim, o Resident Evil 3 clássico, ele é incrível. Pra mim é o melhor dos 3 Resident clássico. E é isso. Vamos seguir aqui. Aí a gente sai do melhor dos clássicos, Resident Evil 3 clássico, para ir para um outro Resident Evil 3. Só com Resident Evil 3 Remake. E se eu disse que o Resident Evil 2 Remake foi um bom remake, mas que falhou em ser um remake,
Esse aqui, então, meu filho, esse aqui é lixo. Ele simplesmente pegou o jogo clássico, que é incrível, e cortou 80% do jogo, cara. Esse treco faz o Nemesis, que era ameaçador. O Nemesis nesse jogo te persegue por alguns mini trechos específicos. Ele vira um cachorro. Eles acabam com a exploração que o jogo tinha. Ele não tem exploração mais. É só você seguir o caminho que o jogo fala pra você seguir. Ele simplifica a história, porque ele não tem finais alternativos mais, né? Não tem diálogos diferentes dependendo do que você explora na cidade. Ele corta cenários inteiros, tipo a famosa Torre do Relógio, né? Que todo mundo fala. E eu posso ficar 5 horas aqui falando sobre o quão lixo é esse jogo. Para não dizer que ele é totalmente 100% inferior ao clássico, eu vou dizer que o Carlos é melhor. O Carlos é melhor nesse jogo do que o clássico, e o contexto, digamos assim, de algumas partes específicas. Por exemplo, né, no clássico é quando a Jill é infectada e o Carlos vai buscar a cura para ela, né? Ele simplesmente sai andando por aí e encontra a cura por acaso no hospital. Nesse aqui não, nesse aqui ele já tá procurando uma cura, e aí ocasionalmente a Jill é infectada e ele aproveita para continuar em busca da cura e cura ela, entendeu? Mas é só isso. Mas é isso, o Resident Evil 3 Remake, ele é uma bosta e totalmente inferior ao Resident Evil 3 clássico. É uma aula de como não fazer um remake, entendeu? Então, vamos seguir aqui então pro Resident Evil Umbrella Chronicles. Esse eu vou botar no vale pela história. Por quê? O Resident Evil Umbrella Chronicles, ele tem muita coisa de história. A gente vê ali pelo ponto de vista do Wesker, né? Ele aborda ali os eventos do Resident Evil 0, 1, 2, 3 e um pouco depois do Resident Evil 3, né? Antes do Code Verônica. A gente vê o que o Wesker tava fazendo, a gente vê mais background da Umbrella, digamos assim. Mas por que eu vou botar no que ele só vale pela história? Porque ele é um shooter, cara. Pra mim, Resident não é shooter, tá ligado? Ele é um jogo sem graça. Você só vai com a mira na tela, vai atirando nos bichinhos, passando pelos cenários, e aí tem cutscenes que ele vai falando pela história. Mas é só pela história mesmo, porque é completamente sem graça. E aí a gente segue pra ele. Resident Evil Code Verônica. O que muita gente erroneamente chama de verdadeiro Resident Evil 3. E eu vou colocar ele no bons. Por que ele vai ficar no bons? Muita gente acha que ele é muito bom ou supremo. Eu não coloco por quê. Pra mim, o level design dele é inferior aos 3 clássicos. E a história dele é muito boa, mas eu considero ele um jogo chato. Chato de se jogar, digamos assim. Eu zerei ele uma única vez só e nunca mais tive vontade de jogar. A Alexia é uma vilã que eu gosto bastante, mas ela é completamente desperdiçada nesse jogo. Ela só aparece verdadeiramente no final. A gente tem 2 boss fights com elas e boss fights sem graças. E ela já logo morre. Então, pra mim é sem graça. Ele vai ficar aqui e eu acho que tá bom. A gente tem Resident Evil Survival 2, mais um pro Não Importam. Porque se eu disse que o Survivor 1 ele era canônico, tinha algumas coisas que eram boas e tal, esse aqui nem isso tem. Você pode só esquipar ele e é isso. Aí a gente tem o Resident Evil Dead Aim, que também vai pro Não Importam. Ele é canônico, mas é outro jogo sem graça que você pode só ignorar e tanto faz. E a gente tem o Resident Evil 0. Eu vou botar o Resident Evil 0 no bons. Por quê? Eu só zerei ele uma vez também, não tive vontade de jogar de novo. Pra mim ele tem alguns problemas de ritmo e de balanceamento, digamos assim. Ele é um dos Residentes mais difíceis, mas ele é bom. Ele não é um Resident ruim, e ele tem muitas coisas de história legais também. Tem o Billy, que é um bom personagem. Tem a Rebecca, que ela aparece no Resident Evil 1 e depois ela só é explorada no 0, né? Que ela é a protagonista e depois some, ela só aparece em animação, né? Não aparece nos jogos mais, mas ele é um bom jogo. A gente segue pro Resident Evil Dark Side Chronicles, que é a mesma coisa do Umbrella Chronicles. É a mesma coisa. É um shooter que só vale pra te contar mais pontos da história, só que em vez de ser pela perspectiva do Wesker, né? É da perspectiva do Leon. Do Leon dessa vez, né? Ele tem algumas coisas legais, mas é shooter. Então, só vale pela história. E é isso. Aí, a gente tem ele. O Gold. O único
Resident da franquia, o único jogo da franquia a ganhar o jogo do ano. Resident Evil 4 clássico, que pra mim é o meu preferido, é o que eu mais gosto da franquia, e pra mim ele vai ficar aqui. Posteriormente eu pretendo fazer um vídeo falando sobre o quanto esse jogo é incrível, mas previamente falando aqui, cara, esse jogo revolucionou não só a franquia, mas o mundo dos games em geral. Ele reformulou a franquia, né? Ele iniciou um novo arco após a queda da Umbrella, né? Ele traz de volta o Leon depois do Resident Evil 2. Ele expande a franquia para além de vírus, falando de parasita e tal, né? Ele tem o Wesker, tem Ada e, inclusive, os únicos jogos da franquia inteira a serem dirigidos pelo Shinji Mikami, né? O cara que criou a franquia, é o Resident Evil 1 clássico, o Resident Evil 1 Remake e o Resident Evil 4 clássico. Então, né, isso aí já mostra, né, um dos motivos para ele ser o GOAT, né? Simplesmente o criador da franquia dirigiu ele, assim como o clássico, né? Ele traz a câmera nova, ele melhora o combate, o que pra mim, apesar de eu gostar dos Resident Evil clássicos, pra mim o combate dos Resident Evil clássicos é ruim. Eu não gosto. Eu acho extremamente sem graça e fácil também, né? Digamos assim. Aí o Resident Evil 4 ele traz um combate mais dinâmico, a trilha sonora desse jogo é incrível, a atmosfera pra mim é uma das melhores da franquia também, competindo só com o Resident Evil 1 Remake. Mas vamos seguir, porque senão eu vou ficar 40 horas falando dele, porque esse jogo é incrível. E aí a gente segue pro seu remake, Resident Evil 4 Remake, que vai pro Supremo também. Por quê? Ele é uma aula de como fazer um remake. Ele é melhor remake do que o 3 Remake, obviamente, e melhor remake do que o Resident Evil 2, porque o Resident Evil 3 Remake cortou 80% do jogo, o Resident Evil 2 Remake cortou 50%, esse aqui se cortou foi uns 2%, porque ele simplesmente melhora tudo que tinha do jogo clássico, ele melhora a história, ele não simplifica a história igual os outros, quer dizer, ele simplifica um ponto específico, que é a Operação Javier, né, que é o que a gente vê no Darkside Chronicles, que é a história do Leon com o Krauser. Mas ele é incrível, a gameplay é incrível, o fator replay é incrível, a história é incrível, os personagens são incríveis e algumas coisas que inicialmente pode parecer que tiraram da campanha do Leon, eles colocaram no Separate Ways, porque o Separate Ways do Resident Evil 4 clássico, ele sinceramente era ruim. A maioria dos cenários eram os mesmos do Leon e os que eram diferentes eram bem poucos e não eram tão grandes coisas. Aí nesse aqui eles melhoram muito o Separate Ways, simplesmente fica incrível. Eles melhoram muitas coisas, como a Ashley é muito melhor nesse jogo. A personalidade do Leon é mais consistente com os traumas dele do Resident Evil 2 clássico. Eu só não considero ele totalmente superior ao Resident Evil 4 clássico por conta de atmosfera e trilha sonora, além de alguns personagens específicos como o Krauser. O Krauser, pra mim, ele ficou totalmente inferior nesse jogo do que ao clássico. Mas fora isso, ele é muito bom. Pra mim, é um dos melhores da franquia aí, junto com o 4 clássico e o 3 clássico. Então, aí a gente vem pra ele, o início do quase fim. Resident Evil 5, pra mim, vai inaugurar o dá pra tirar coisas boas. Por quê? O Resident Evil 5 não é um jogo lixo, porque apesar de ser nele que a franquia começa a exagerar na ação, porque inclusive, tá, uma coisa que eu não falei, eu vou falar agora, muita gente acusa o Resident Evil 4 clássico, tá, de ter começado com a ação na franquia, mas não foi o 4 clássico, foi o 3 clássico. Porque o 3 clássico ele já tinha explosão, já tinha esquiva, já tinha ação, digamos assim. A única diferença do 3 clássico pro 4 clássico é que o 4 clássico, por ser de uma geração superior, né, uma geração posterior, ele tinha capacidade de fazer coisas que o 3 clássico não tinha. Mas enfim, voltando ao 5. Se o 4 teve bastante ação, o 5 ele escalona mais ainda. Mas por que eu não digo que ele é totalmente lixo? Porque a história dele é boa e a gameplay dele é divertida. E ele não é exagerado como um aí que vocês já sabem qual que a gente vai chegar aí. Então eu vou deixar ele no dá pra tirar coisas boas, porque tem coisas boas apesar de grandes defeitos. Aí a gente segue pro Resident Evil Mercenários 3D, que também vai pro não importa, que eu não lembro pra qual console isso aqui lançou, mas é por causa do minigame, né, dos Mercenários. Eu não lembro em qual Resident que lançou, se foi no 3 clássico, eu acho que foi no 3 clássico, começo dos Mercenários.
Aí começou a ter frequentemente na franquia e eles lançaram um que é só pra isso. Mas não importa, ele é só um minigame, você pode só ignorar. Eu, inclusive, nunca nem joguei. Aí a gente vai pro Resident Evil Revelations. Resident Evil Revelations, cara, pra mim ele dá pra tirar coisas boas, tá? Eu não gosto muito do Resident Evil Revelations. Ele é um jogo com um orçamento menor, tanto que ele foi lançado exclusivo de um console aí que eu não lembro qual que é, e depois ele lançou pra PlayStation 3, se eu não me engano. E ele tem coisas boas, a história dele é boa, ele aborda ali a criação da BSAA, né, o combate contra o bioterrorismo global. A gente tem Jill, tem Chris, então ele é maneiro, mas a movimentação dele não consigo gostar, os inimigos pra mim são bem genéricos, eu não acho grandes coisas não. Aí a gente tem ele, Resident Evil 6, que vocês devem estar pensando que eu vou botar ele ou no lixo ou no esgoto. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou botar ele no dá pra tirar coisas boas. Por quê? O Resident Evil 6 ele escalona muito mais a ação em comparação com o 4 e com o 5, né? O problema dele é que ele tenta ser um jogo de todos os gêneros. Ele lançou ali em 2012, na época que Call of Duty, jogos desse tipo estavam no alto. Então ele tentou ser Call of Duty e tentou ser Resident Evil ao mesmo tempo e acabou não sendo nada. Ele é um jogo sem personalidade, só que pra mim, por que dá pra tirar coisas boas? Pra mim, os personagens que esse jogo cria e a história do jogo é muito boa. Ele tem muita coisa de história boa. Pra mim, os personagens novos que eles criam, o Pierce é muito bom, é um dos personagens que eu mais gosto, que inclusive mataram ele, né? Vai fazer o quê? A Helena, muita gente não gosta dela, mas eu gosto, tá? Eu gosto, eu queria que ela voltasse na franquia, inclusive, né? Que ela entrasse pra DSO junto com o Leon e voltasse. E tem aquele que 99% das pessoas não gostam, que é o Jake, mas eu confesso que eu gosto dele, tá? Pra mim ele foi um personagem mal apresentado. Ele tem inconsistências de personalidade durante o jogo, mas eu não vejo um problema grande nele. Pra mim ele não soube ser apresentado, né? Porque ele já lança sendo um dos protagonistas, né? Ele tem uma campanha própria no jogo e carrega o peso de ser filho do Albert Wesker, o maior vilão da franquia e um dos melhores personagens. Então se espera muito dele e ele não alcança o que se espera. Aí eles botam as cenas forçadas dele, tipo ele batendo no Stanak, não faz sentido nenhum. Que inclusive muita gente por conta dessa cena acha que ele herdou os poderes do Wesker, mas não herdou, porque quando o Jake nasceu, o Wesker nem tinha os poderes ainda. Quando o Wesker engravidou, né, a mãe do Jake. Mas pra mim ele foi só mal apresentado, ele não é um personagem ruim. E a gente tem a Carla Radames e o Derek Simmons como vilões desse jogo, que muita gente não gosta deles, mas eu considero bons vilões, porém mal executados. Assim como a maioria dos vilões de Resident Evil, que inclusive eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, né, sobre vilões desperdiçados de Resident Evil. Mas é isso, pra mim o Resident Evil 6 ele é um jogo genérico, exagerado, tem time event a rodo, de ação, não tem uma gameplay que se espera de um Resident Evil, nem perto disso, mas a história dele é boa, eu gosto e por isso ele vai ficar no dá pra tirar coisas boas, e com certeza ele é muito melhor que o Resident Evil 3 Remake, aí não tem nem dúvida. Aí a gente segue pra um dos meus preferidos também, que é o Resident Evil Revelations 2, que eu vou botar ele no muito bom. Por quê? Ele é um jogo que foi lançado ali depois do Resident Evil 6, ele veio na época de decadência da Capcom, então ele é um jogo de baixo orçamento, né? Ele é um spin-off, mas ele é um jogo muito bom no que ele consegue fazer, né? Porque por ser de baixo orçamento ele não consegue fazer muita coisa, mas no que ele consegue fazer com o orçamento dele, ele é bom. Ele traz ali a Alex Wesker, que é mais uma vilã boa e desperdiçada, como 99% dos vilões da franquia. Ele traz a Claire de volta, traz o Barry, traz personagens novos como a Moira e a Natália, que são personagens que eu gosto. E ele tem uma história boa. Pra mim, o potencial dele só foi capado, né, por ele não ter um investimento alto. Mas ele é um jogo muito bom, é um dos que eu mais gosto. Ele tem um fator replay bom, ele tem ali o multiplayer local, tem o modo de raid, que se eu não me engano já tinha desde o Revelations 1. Mas é isso, ele é um jogo muito bom e vale a pena jogar. Joguei muito. Gente... Aí a gente tem ele, Resident Evil Umbrella Corps, que é intancável,
que esse jogo foi comemoração de 20 anos da franquia. O que falar desse jogo? Nada. Se eu falei que o Resident Evil 6 parecia um Call of Duty com skin de Resident Evil, esse aqui é literalmente isso. Ele é um jogo praticamente de FPS, em que você joga ali com soldados da Umbrella Nova, se eu não me engano, matando monstros. E é isso, não tem nada de importante nesse jogo. Ele simplesmente é um jogo horripilante. Só que ele tem a vantagem de ser um spin-off. Você pode simplesmente fingir que esse jogo não existe, que é o que inclusive eu recomendo que você faça pelo bem da sua sanidade mental, se você gosta dessa franquia. E não importa, só ignora ele, passa reto. Aí a gente vem para um dos brabos, que é o grandiosíssimo Resident Evil 7. Que eu vou botar ele no muito bom. Resident Evil 7 foi o responsável por salvar a franquia e a Capcom, né? Que caso não saibam aí, de 2010 a 2016, a Capcom só fez bosta, só fez um monte de coisa nada a ver. Um acertinho ou outro, mas a maioria lixo. Foi muito criticada e tal, com o estopim sendo ali, eu acho que o Resident Evil 6. E por mais que não tenha dado prejuízo, ele não chegou nem perto de lucrar o que a Capcom esperava pelo investimento que eles deram nesse jogo, né? O Resident Evil 7, ele traz tudo que um Resident Evil precisa ter, cara. Ele tem a atmosfera boa, tem survival horror de verdade. Ele é o Resident que mais dá medo na franquia. Ele tem um backtracking bom, ele tem um mapa bom, né, que sempre foi o forte de Resident Evil e que se perdeu no 5, no 6, Revelations, etc. Até um pouco do 4 também, mas tem um mapa bom no Resident Evil 7, ele tem o backtracking, ele tem os puzzles, e ele tem uma das melhores histórias individuais da franquia, digamos assim, né? A história do próprio jogo, assim falando, né? Mas pra mim, o único defeito desse jogo que impede ele de ir pro Supremo é o fato dele praticamente não ter relevância para a história principal da franquia, mesmo sendo um numerado. Por quê? Eu acabei de falar que a história dele é muito boa, só que ela é boa apenas para esse jogo. Ela não tem praticamente importância nenhuma para a franquia. Ele apresenta um evento isolado em um local isolado, que esse evento não independe de eventos antigos e nem é importante para eventos futuros, com exceção do jogo seguinte, que já eu chego lá. Mas é isso, pra mim esse é o único defeito do jogo, que é ele não ter mais ligação com a franquia. Inclusive eu vou fazer um vídeo mais pra frente, tá, falando de como o Resident Evil 7 poderia ter se ligado melhor com a franquia. Mas ele é um jogo incrível e não tem outro lugar pra ele que não seja aqui. Então vamos seguir com mais um lixo que não importa, que é o Resident Evil Resistance. Eu não lembro a época que ele lançou, eu não lembro se foi pós... Acho que ele lançou pós Resident Evil 3 Remake. Ele é um jogo online ali que você joga com... Sinceramente, eu nem entendo o conceito direito desse jogo. Eu sei que o conceito dele é canônico, embora a história em si não seja canônico, mas ele é um jogo que você pode só pular e dane-se, é inclusive recomendado que você faça isso. Aí a gente vai para outro jogo que não importa, que é o Resident Evil Reverse, que pra mim, sinceramente, eu não odeio, tá? O Resident Evil Reverse, muita gente não gosta dele. A ideia do Resident Evil Reverse é ser um jogo online de sobreviventes contra monstros, meio parecido com Dead by Daylight, só que um pouco diferente, né? Você controla ali pessoas normais, aí se você morrer você pode virar um monstro e tem que matar os outros. Se você for uma pessoa normal você tem que sobreviver aos monstros. Eu não odeio ele porque a ideia é legalzinha e como ele não é um jogo numerado, ele é um spin-off, ele não influencia em nada na franquia. Então, você jogar ou não jogar ele tanto faz, que inclusive o servidor fechou. Que foi um fracasso, mas eu não odeio ele, apesar de ser um jogo que você pode só largar e dane-se. Aí a gente vem pra ele, o que pra mim é a maior raiva da franquia, pra mim é o jogo mais lixoso da franquia, que ele vai inaugurar ali o esgoto com Resident Evil Village. Por quê? Esse jogo, além de não ter relevância nenhuma pra história, ele simplesmente joga fora tudo que o Resident Evil 7 fez. Porque se o Resident Evil 7 era bom em survival horror, esse aqui não é. Ele só dá medo em uma parte específica, que é um trecho muito curto, que só funciona da primeira vez que você joga. Ele tem o Ethan, que é um protagonista genérico. Sinceramente, muita gente gosta dele, mas ele é um protagonista genérico. A história dele nesse jogo é simplesmente a filha dele foi sequestrada e ele vai salvar a filha. É isso, a história que você já viu em vários outros lugares. E a história do jogo em geral, né, o objetivo da vilã é algo que não importa nada pra franquia, é relevante apenas pra esse jogo, né? Que a mãe Miranda ela quer reviver a filha dela e só isso.
né? Eles tentam forçar uma ligação ali com a franquia no final, botando um arquivo falando que o Spencer já teve na aldeia, mas isso também não tem importância nenhuma. Ele volta com elementos de Resident Evil 6. A gente tem simplesmente um Magneto ali, né? O Heisenberg, ele controla metal identicamente ao Magneto. A explicação é que pegaram um órgão de um peixe elétrico e colocaram nele. Aí após battle dele, ele vira um Transformer, a gente usa um tanque pra enfrentar ele, que inclusive é intancável, porque a gente passa pela fábrica, que é uma das partes mais horrorosas desse jogo e da franquia inteira. Aí essa fábrica é uma fábrica que ele fazia vários experimentos nessa fábrica, né? Como ele controla metal, né? Era tranquilo pra ele fazer. Só que aí, a gente enfrenta ele com um tanque que ele fez com um material que ele não controla. Faz sentido. Então, cara, eu posso ficar 20 horas aqui falando sobre o quanto esse jogo é horroroso. Não tem balanceamento de arma, a arma seguinte é simplesmente totalmente superior à arma antiga. E eu posso resumir esse jogo como uma tentativa de copiar o Resident Evil 4 e falhar miseravelmente. Ele desperdiça vilões, tem personagens nada memoráveis, tipo o Monroe, tem potenciais desperdiçados como a Beneviento e a Dimitrescu, que inclusive o marketing do jogo inteiro foi feito em cima da Dimitrescu, pra ela ser a primeira chefe que morre no jogo. E é uma bosta. Pra mim é pior que Resident Evil 3 e pior que Resident Evil 6. Então vamos seguir aqui, né, antes que eu me exalte. E aí a gente tem ele, o mais recente lançamento da franquia, Resident Evil 9 Hacking, que ele pra mim é uma ótima demonstração de como você tem que esperar o hype passar pra falar das coisas. Por quê? Assim que eu terminei de zerar ele, eu colocarei ele no Supremo. Porém, atualmente eu não boto ele no Supremo e sim no muito bom. Porque ele é um jogo muito bom, mas ele tem alguns defeitos. Por exemplo, o final do jogo pra mim ele foi muito rushado. O laboratório do jogo pra mim ele poderia ter sido maior, ter tido muito mais referências a coisas antigas, porque ele é um laboratório que faziam e vendiam armas da Umbrella, né, que a Conexões pegou, e a gente tem ali zumbis e leakers, praticamente, né, além de alguns soldados. E sendo que, cara, eles podiam ter botado mais Tyrants, porque por mais que a gente enfrente ali um Tyrant ali, né, uma versão do Mr. X na delegacia, eles podiam ter botado mais Tyrants no laboratório, podiam ter colocado Hunters, podiam ter colocado outros inimigos que tornassem a gameplay muito mais legal. A parte da Grace pra mim é muito boa, embora ela quase não tenha defeitos, pra mim ela podia ter sido um pouco melhor, tipo, botar mais armas, não digo armamento pesado, né, tipo um A12 igual é com o Leon e tal, mas poderia ter tido umas pistolas diferentes e coisas assim. A história do jogo é boa, mas eu acho que podia ser melhor, ela podia trazer mais coisas do passado da franquia, eles deixam pra citar essas coisas no relatório da Grace que libera após zerar o jogo. Mas algumas coisas eles não mencionam, como o incidente da mansão do Resident Evil 1, ele é quase como se não existisse aqui, né? Embora eles resgatem algumas coisas como a HCF e a família, né? Mas eles podiam ter falado mais, embora o que falou já seja bom, né? Tem a questão da Elpis e do Spencer, que muita gente acha que é retcon, mas quem conhece a franquia direito sabe que não tem nada a ver, até porque o jogo fala que a Elpis foi desenvolvida nos anos 90 e o Spencer morre em 2006, enquanto ele ainda tá fazendo experimentos, então no jogo não redimiu o Spencer, tá? Aquela é a visão que a Grace interpretou dos eventos de acordo com o que ela viu, né? Mas o próprio jogo deixa a interpretação real, que é o Gideon. O Gideon, quando descobre, né, a Elpis ali, que a Elpis é um antivírus, ele entende qual que era o objetivo do Spencer, né? Que era basicamente um plano B para acabar com todas as outras rivais que também usassem armas biológicas como a Umbrella. Assim como também poderia acabar com a própria Umbrella caso ela se virasse contra ele. Mas é um bom jogo. Não fica no Supremo, mas é um bom jogo. É muito bom jogo. E é isso, assim finalizamos a tier list. Eu acho que até ficou mais longo do que eu gostaria que ficasse, né? E isso porque eu reduzi bastante a fala sobre os jogos. É uma franquia que eu gosto muito, apesar de ter jogos muito bons e jogos muito horrorosos. É uma boa franquia, é uma das minhas franquias preferidas, é uma das que eu mais gosto de falar. E que com certeza vai ter mais vídeos aí no canal que tá começando agora, né? Esse é o primeiro vídeo. Então se você gostou, dá like aí, se inscreve, comenta, que você me ajuda bastante a entender se vocês estão gostando ou não, o que vocês querem que eu faça, outras tier lists, assuntos que vocês querem que eu fale, sobre outros jogos além de Resident Evil, ou sobre assuntos específicos de Resident Evil, né? Compartilha o vídeo com quem você sabe que gosta, né, também da franquia, que gosta de vídeos de tier list e tal.
E é isso. Muito obrigado para todo mundo. Valeu e até o próximo vídeo.